senhor Isaac Halepeni, prezado presidente. Alô? Bom? Prezado vice-presidente do Colégio Barilá, ITH, Michel Hellman, prezado vice-presidente da CONIB, senhor Paulo Malt, prezados primos, tios, prezada comunidade que me recebeu tão bem, senhoras e senhores. Antes de mais nada, minhas desculpas por alguma falha no português. Nasci há quase 50 anos no Brasil, mas já vivo quase 32 anos em Israel e por isso já esqueci muitas palavras em português. Eu agradeço esse convite que me foi feito para dar essa palestra perante um público tão distinto, dando a mim um imenso prazer de comparecer aqui. Sinceramente falando, há quase 32 anos, quando eu deixei o Rio de Janeiro e fiz Aliá, emigrei para Israel, eu pensava que daqui a 30 anos não ia ter mais judaísmo no Rio de Janeiro. Sim, eu pensava. Pensava que iam permanecer alguns focos de judeus ultra-ortodoxos em São Paulo, mas todo o resto ia se assimilar, iam fechar as escolas, os clubes, as entidades. E eu pensei que a assimilação ia acabar com a vida judaica aqui no Brasil. Sim, eu pensei. Mas nessa vinda minha aqui no Brasil, eu passei por comunidades, dei palestras em São Paulo, em Belo Horizonte, em Brasília, aqui no Rio. Em todo lugar que eu cheguei, eu vi quanto eu errei, quanto as comunidades lutam em prol não só de preservar, como também pelo florescimento da vida judaica dessas comunidades. Para mim, ver uma comunidade como essa, religiosa e sionista, organizada, orgulhosa e cada vez mais unida, com Daf Yomi, tantos livros de adulto em português, mikve, iru, lista de produtos kasher, etc. Foi uma grande surpresa positiva e para mim é um dos sinais da Geulah, que está mamash krová, em breve mesmo. E eu quero também agradecer por ter me recebido tão bem aqui. A minha palestra original tinha que ser dada na última terça-feira, mas ela foi anulada por causa do Jogo do Brasil. Eu espero que o placar não foi um castigo por isso. Estou me sentindo culpado. Então, a primeira página da palestra é realmente a palestra original, mas como o dia foi alterado, e hoje é Shva Asar Betamuz, Yuzayin Tamuz, e começa as 3 semanas de luto, por causa do Hurban Beit HaMikdash. Aliás, há uma semana atrás, eu não sabia o que eu ia fazer. Se o Brasil for campeão mundial, como é que eu vou entrar em luto? Aí o Filipão acabou com o nosso dilema, né? Então, como hoje é Shva Asar Betamuz, então eu tenho mais uma página, a segunda página, eu quero falar também sobre a destruição do templo e o ponto de vista jurídico sobre isso. A palestra toda vai ser mais ou menos 1 hora, 45 minutos a primeira página e uns 15 minutos a segunda, e depois perguntas e respostas, se vocês tiverem perguntas e respostas.
eu acho que quando nós conversamos, falamos sobre as diferenças entre o direito judaico e o direito moderno, a primeira coisa que precisamos falar e verificar é a diferença entre as tfissat olam, a perspectiva quanto às coisas antigas. É uma coisa muito interessante. Eu vou começar com uma história que uma vez eu ouvi, eu acho que vai dar para entender melhor. Se conta, né, de um rabino, mais ou menos 60 anos, que pegou um avião, estava viajando de Tel Aviv para Nova York, com o neto dele, mais ou menos 9 anos. E aí, duas cadeiras do lado dele, duas filas ao lado dele, também estava um grande professor da universidade, também de 60 e poucos anos, com o neto dele, 9 e poucos anos. Assim conta a história. E aí, caminho todo de Tel Aviv para Nova York, o neto do rabino fica perguntando para o vovô, né? Vovô, está precisando de alguma coisa? Vovô, está com sede? Davi, me traz um copo d'água, agora eu me lembrei, né? Você prometeu. Então, vovô, quer que eu traga mais um travesseiro para você? Eu vou lá na aeromoça, né? Vou te ajudar. Enquanto isso, o neto do professor fica falando para o professor, me chamem, como é que fala em português? Tá chato, eu tô com sede, eu tô com frio. E o avô vai toda hora lá na aeromoça, me traz mais um cobertor para o meu netinho, me traz um brincantinho para o meu netinho, me traz... Assim passa toda a viagem de Tel Aviv a Nova York. Eles chegam em Nova York, e aí o professor se vira para o rabino, né? E fala para ele, olha, eu dei uma ótima educação para o meu filho também deu para o meu neto, eu não estou entendendo por que toda viagem o teu neto estava servindo você, enquanto isso eu estava servindo o meu neto. Aí o rabino deu uma resposta interessante. Ele falou assim, olha, nós acreditamos que o primeiro homem, Adam Rishon, foi criado Betzelem Eloquim, quer dizer, o mais parecido de Deus. E aí, cada geração que passa, vocês estão mais longe do Adam Rishon. O povo de Israel, mais elevado que teve, foi quando recebeu a Torá com Moshe Rabbeinu. Cada geração que passa, a geração vai descendo. Se fala na Gemara, né? Se nós somos homens, eles são anjos. Se eles são homens, nós somos burros, coisas assim. Quer dizer, a geração vai descendo. Cada geração que passa, ela está mais longe do Criador, do Tselem Eloquim. Então, por isso, o meu neto tem que me respeitar, tem que me servir, que eu sou mais perto de Kabbalat Torá, eu sou mais perto da criação, e ele é mais longe, né? Enquanto isso, vocês acreditam que o homem vem do macaco. Então, o homem vai se aperfeiçoando cada geração. Quem é mais perto do macaco, ele é pior. Quem é mais longe, ele é melhor. Cada geração que vem, ela é mais culta, mais moderna, mais tecnológica, e ela é melhor. Então, você tem que servir o seu neto. Essa é a diferença. Assim ele falou. É uma história que é contada, às vezes, em Israel, mas eu acho que tem uma coisa muito profunda nisso. Também na área jurídica. Muitas vezes, na área jurídica, quando se chega no tribunal, quem quer levar no tribunal uma jurisprudência, não traz uma coisa de há 100 anos atrás, traz uma coisa nova. Ao contrário, se um lado traz uma jurisprudência que foi decidida pelo tribunal há 50 anos atrás, e o outro vem e traz uma jurisprudência que foi decidida há 20 anos atrás,
depois vem o outro e fala, não, eu tenho aqui uma coisa que foi uma decisão de há 2 semanas atrás. Aí ele ganhou. Quanto mais nova, é melhor. Assim a Tfissat Olam jurídica também. Enquanto na Yahadut, a gente sabe que tem Revadim, Tanaim, Emoraim, Rishonim, Acharonim. Os Emoraim não podem lachlok ala Tanaim. Os Rishonim não podem lachlok ala Emoraim. A Yahadut não é que uma pessoa, um rabino levanta e fala, tudo que está escrito no Shulchan Aruch é besteira. Não pode falar isso. Entendeu? Então, na Tfissat Olam, quando chega uma pessoa e fala, olha, no Rambam está escrito tal, tal. Quando foi escrito esse Rambam? 1000 anos atrás. 1000 anos atrás. A primeira coisa que tem que se explicar. É muito difícil para um jurista moderno chegar para ele e falar, vamos ver o que o Rambam falou. Já passou 1000 anos. Muitas vezes a gente, na conjuntura jurídica em Israel mesmo, é difícil explicar para outros juristas para que você vai ver o que um juiz na Nova Zelândia decidiu há 2 anos atrás, se o Rava e Abai já falaram sobre esse assunto há 2000 anos atrás. É difícil por causa da Tfissat Olam. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que é mais importante, isso eu vou frisar na minha palestra, é qual é o objetivo do juiz no tribunal. Qual é o objetivo? O direito moderno, ele vê no papel do tribunal algo funcional. Nós não podemos viver numa anarquia na sociedade. Precisamos ter leis, e quando 2 pessoas discutem, alguém tem que decidir quem tem razão, para não acabar todo conflito em briga. Todo processo tem que ter um final, tem que ter uma decisão e botar ordem na sociedade. O objetivo do juiz, segundo a Torá, é bem diferente. É ser sócio de Deus na criação do mundo. O juiz na Torá se chama Elohim, como o Eterno. Isso porque, segundo a perspectiva da Torá, se uma pessoa rouba, agride, engana outro, a ordem cósmica do mundo foi alterada. O papel do juiz, segundo a Torá, é devolver o equilíbrio cósmico que foi quebrado. Por isso é tão importante na Torá chegar à verdade. Lachtor lecheker haemet. Chipus haemet é crucial na justiça judaica. Como nós podemos verificar isso? Eu acho que em vez de procurar no direito contractual, ou no danos e perdas, ou direito, a lei da fiação, etc. e tal, nós podemos verificar isso na procedura civil e criminal segundo a Torá, fazendo paralelo entre ela e o direito moderno. Eu acho que o direito processual, ele traz a Neshama, a alma do direito, o essenço do direito. E na nossa primeira página, nós temos 11 exemplos de diferenças muito graves, muito importantes entre o direito moderno e o direito da Torá. Essas 11 coisas, esse shiur, é dedicado לרפואה שלמה של רחל רדה בת חיה מרים ולעילוי נשמת אבי מורי דוב בן יצחק. A primeira cláusula é Isur Aflalat Atzmi, a proibição da autoincriminação. Fala o Rambam, Ein Adam mesim atzmo rasha ad she'eidu alav edim sheursheu. No direito moderno,
uma pessoa vem e ela se auto-incrimina, chega na polícia e fala, eu sou o culpado, recebem dele, escrevem a confissão dele e fecharam o processo. Acabou. Na maior parte, eu não estou falando, na maior parte dos países do mundo é assim. A Torá não aceita a confissão pessoal. E muitas sibot foram dadas. O Rambam ainda escreve, depois o Rashar Rish escreveu, principalmente se a gente pegar, são três sibot, três motivos, né? O primeiro, porque tem muita gente que confessa sem ter feito a coisa. Ou o cara é meio maluco, ou o cara quer ir para a prisão, ou não sei. O Rambam ainda lembra isso. O segundo motivo é que muitas vezes, eu vi isso na vida, um chefe de uma quadrilha, um chefe de um cassino que é ilegal, põe um cara lá para confessar no nome dele. Tem uma pessoa que está devendo muito dinheiro para um chefe do crime, ele vai lá e confessa. Depois chega lá e fala, não, sou eu. A polícia entra num cassino ilegal, pega todo mundo. Quem é o dono do cassino? Aí chega um coitado lá, um schlepper. Eu sou o dono do cassino, para tirar o cara, né? E o terceiro motivo, que ainda está escrito nas Mekorot, é que às vezes a polícia bate para pegar a confissão. Ou usa umas coisas, outros objetivos que não são legais. Isso é horrível. Mas o direito moderno recebe. E no direito judaico, já há 2.000 anos, 3.000 anos atrás, já era proibido fechar um processo só com essa auto-incriminação. E nós sabemos, o povo judeu sabe quantas alilot dam, quantas mentiras foram postas contra os judeus pegando confissão. Confessor que matou a criança para pegar o sangue para matzot, o outro confessor que matou o outro para fazer um culto. Quer dizer, quando você põe uma pessoa e começa a forçar e usar a tortura, você pode tirar a confissão que quiser. E a Torá não aceita isso. Ela sabe que isso é contra o requerimento. O segundo ponto é a Avchaná ben HaMishpat HaEzrachi LaMishpat HaPlili, a distinção entre o direito civil e penal. No direito moderno existe uma distinção muito grande entre os dois lados, totalmente diferente, duas cortes diferentes, duas proceduras diferentes, e às vezes até duas totzaot, dois resultados, obrigado. Dois resultados diferentes. Um exemplo, não sei se vocês ouviram, todo mundo ouviu, O.J. Simpson, por exemplo. Você viu, O.J. Simpson foi acusado de matar a mulher. Aí levaram ele para o tribunal, abriram um processo criminal contra ele. Abriram um processo nos Estados Unidos. Aí abriram um processo criminal contra ele por ter matado a esposa. Acabou o processo que ele foi absolvido. Aí acabou o processo que ele foi absolvido, a família da esposa dele abriu um outro processo por perdas e danos, por ele ter matado a filha deles. E no final, ele teve que pagar a indenização. Então, é um caso que eu trago sempre meus estudantes na Universidade de Bar-Ilan. Eu sempre pergunto, ele matou ou não matou? Não sabe. Quer dizer, o direito moderno ele pode receber duas verdades. A verdade no processo penal é que ele não matou, ele não está na prisão. E a verdade no direito civil é que ele matou. Então, vai ter que pagar a indenização. Então, nós temos uma pessoa que paga a indenização, mas não está na prisão. Isso é impossível, segundo o Mishpat Ivri. Eu não trouxe tudo, mas eu vou mostrar o que o Rambam fala sobre um tipo desse. Se chama de Kimli. O Rambam
fala, כל העושה עבירה שיש בעוון מיתת בית דין ותשלומים אינו משלם, ועושה עבירה שמתחייב במלקות ותשלומים לוקה ואינו משלם. Quer dizer, não dá para abrir dois tipos de processos pela mesma coisa, um civil e um penal. Tudo tem que ser uma coisa só, porque o tribunal não pode dar decisões diferentes. Eu trouxe também um passuco da Torá, que é o Bassis, né? O Makeh bem mais Shermen, o Makeh Adam e o Mat, Mishpat Echad Yelachem. Quer dizer, no final das contas, tem diferenças entre a Lir Prili e Ezrahi na Torá também, mas o Mishpat é um Mishpat Echad, por isso que não pode se falar em duas colotas, que o Emet, a verdade é uma verdade só. O direito moderno, ele diferencia entre a verdade jurídica e a verdade que aconteceu. Isso é impossível no direito da Torá. A terceira coisa é Zchut Irur, é o recurso. Eu trouxe um psukim da Torá que não estão falando de recurso, mas é o Bassis. Vaishma Moshe lekol chotno vayas kol asher amar ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל ויתן אותם ראשים על העם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי מאות ושרי עשרות. A primeira pergunta é muito interessante. Quem deu esse conselho para Moshe foi Itró, o sogro dele. Muito interessante que a Torá já vem explicando uma coisa interessante para a gente. O sogro de Moshe vem visitar ele no deserto e vê ele julgando o povo de manhã até de noite. Aí ele fala, olha, não está bom o negócio, tem que burocratizar um pouco, tem que dar samkhuyot, quer dizer, tem que dar prerrogativas para outros juízes de 1000, juízes de 100, etc. e tal. E Moshe recebe esse conselho. Muito interessante, porque a gente podia perguntar assim, peraí, se o conselho é tão bom, por que Deus, quando deu a Torá, não explicou também como estruturar o sistema jurídico em Israel? Precisa vir um goi lá de Midian. Midian é um povo, sabe, aqui nem os beduínos hoje. Vem um cara lá com um beduíno. Ele é que construiu o sistema jurídico de Israel que uns 300 anos segurou. Estou falando uma pergunta em parênteses, muito interessante. No meu ponto de vista, é uma das coisas que a Torá quer ensinar a gente. Torá bagoim al-tamim, chokhmah bagoim tamim. Às vezes tem sabedoria nos goim e tem que aprender deles também. Mas voltando ao negócio do recurso, essas instâncias não são de recurso. A Torá não tem recurso. Cada Beit Din, ele dá a decisão dele, e como a decisão dele é uma decisão de sócio de Akadosh Baruch Hu, uma decisão do Emet, então não tem recurso. O direito moderno, ele entende que existem erros jurídicos. E se existem erros jurídicos, é uma parte da coisa. Porque se o objetivo é acabar com o detrito entre as pessoas e não deixar uma anarquia, então é lógico que os juízes vão fazer erros. E se tem erros, tem que ter recurso para consertar os erros. A Torá não aceita erros jurídicos. A Hakirah Heter Emet, chegar na verdade, é o objetivo. Então não tem que fazer recurso. Às vezes me perguntam, se não existe recurso na Torá, como é que em Israel existe o Beit Adin de Jerusalém, tem um tribunal rabínico em Jerusalém que trata de recursos aos tribunais rabínicos em Tel Aviv, Beersheba, etc. e tal, Haifa? A resposta é interessante. Quem fez isso foi o mandato britânico. O mandato britânico, em 1936, coisa assim, ele é que forçou os rabinos a receber uma instância de recurso. 4.
Tanat Tiashnut, Estatuto de Limitações. No direito moderno, depende que tipo de causa, que tipo de procedura, que tipo de país, sempre tem um limite no Estatuto de Limitações. Uma pessoa não processou dentro de 2 ou 3 ou 7 ou 5 anos, não depende de cada coisa, aí ela perde o direito dela. Perde o direito dela. Uma coisa muito interessante, eu tentei ver de onde isso chega, tem motivos históricos muito interessantes que tem a ver muito com grupos de muita força econômica que queria acabar com o perigo de ser processado depois de tantos e tantos anos, e eles conseguiram botar aqui e lá essas limitações. Na Torá não existe isso. Não existe limitação ou prescrição, e eu trouxe aqui o que trouxe o Shulchan Aruch, Rosh Mishpat. סדר גביית החוב כך הוא שהמלווה מוציא שטר חוב מקוים, אומרים ללווה שלם אפילו שעה כמה שנים, אפילו כמה שנים, alguns anos, ולא תבעו. אין אומרים מחל לו. Não se fala que ele abriu mão, כיוון ששעה כל כך הרבה שנים, ולא תבעו. ואפילו שמענו שנתייאש מהחוב לגמרי, ואמרין ולחיסרון כיס אינו, ואמר וואי, לחיסרון כיס אינו ייאוש. Isso não é ייאוש, a pessoa pode processar também de muitos anos. Só para completar o esquema, mesmo que não existe prescrição, tem duas coisas que podem acontecer quando passa muito tempo, e isso a gente vê, por exemplo, no Shut Rosh, né? A Rosh era um Chacham de Ashkenaz, da parte oriental, da Alemanha, eu acho, e ele fugiu de lá e foi ser rabino em Sfarad, e muitas vezes é muito interessante ver o Shut Rosh, que ele é um rabino ashkenazi que trabalhava como rabino na Espanha, né, Sfaradi. E assim ele fala, né? מיום בואי הנה קראתי תגר עלינו השטרות הישנים שמוצאים בארץ הזו, כי אני חושש להם לרמאות. Ele tem muito medo que coisa antiga tem alguma malandragem. דילמה ישי אדם שטרו ימים רבים כאלו ואולי פרעו השטר, אומנם או הברכה, כשבאים לפניי אני חוקר ודורש על השעיה. Quer dizer, ele verifica por que levou tanto tempo para entrar no processo. אם יאמר התובע סברה והמתלה על השעיה שהיא מקובלת עליי, אני משתדל לדנו, quer dizer, se ele dá uma explicação por que levou tanto tempo, eu vou tratar dele. ואם לאו אני אומר, איני פוסל שטרך ואיני משתדל לדנו, כי נראה לי דין מרומי, estou me sentindo que estão tentando me enganar. והדיין מוזר שלא לדון דין מרומי. Assim fala o Rosh. Então, o processo não prescreve, mas o Dayan tem que verificar por que levou tanto tempo para entrar no processo. A quinta coisa é Hassinut HaShofet, a imunidade do juiz contra os erros judiciais. Em quase todo mundo, no direito moderno, existe uma imunidade total. Quer dizer, o juiz errou um problema jurídico, não se pode processar o juiz aos perdos e danos do erro judicial dele. Quase todos os sistemas jurídicos é assim. Na Torá não é assim. Muitas vezes se pode processar o juiz por um erro. היה טועה מומחה ולא נטל רשות ולא קיבלו אותו בעלי דין עליהם, או שלא היה מומחה אבל קיבלו אותו בעלי דין עליהם לדון להם כדין וטעה בשיקול דעת, אם נשא ונתן ביד, מה שעשה עשוי וישלם מביתו, tem que pagar de casa. ואם לא נשא ונשם ביד, יחזור הדין, vai voltar ao caso. ואם אי אפשר להחזיר, ישלם מביתו. Quer dizer, se não dá para voltar o erro judicial, sei lá, o cara que pegou o dinheiro já fugiu ou pegou o dinheiro e acabou com o dinheiro, ou ele foi à falência e não dá para devolver, então o juiz vai ter que pagar de casa, assim fala o Rambam. A gente conhece na Torá, no Talmud, Alach Hamorcha Tarfon. Tarfon perdeu
o burrico dele porque ele fez um erro judicial. 6. Efsharut le'aletz pius. Obrigar um conciliamento. Hoje em dia, os tribunais estão muito cheios, né? E uma das coisas que ele tenta fazer todo juiz em todo mundo é pegar as partes e tentar fazer uma conciliação entre elas, entrar num acordo, um compromisso. Assim faz as pazes e não precisa escrever veredito em todo processo e processo. Eu me lembro, eu contei isso para o meu primo, eu espero que não muitos conhecem já essa história. Eu me lembro que eu estava em tribunal e aí tinham lá duas partes, né, com um problema grave. Não, desculpa, não é problema grave. Problema de dinheiro nunca é grave. Com problema de dinheiro, não é problema grave. Problema grave é outros problemas, de saúde, sei lá o que. Estava com problema de dinheiro. E aí eu dei uma proposta de entrar em um acordo. E uma das partes era um Hassid, era um ultra-ortodoxo, né? E ele me falou, não, eu quero a justiça, eu quero tzedek, eu não quero pshará, eu não quero compromisso. Aí eu falei para ele, se eu contar uma história racídica que é meio piada, talvez você aceite. Assim, ele falou, o juiz vai contar piada. Aqui não pode, né? Lá em Israel pode, a gente é menos formal, a gente às vezes conta umas piadas no tribunal, e aí também todo mundo tem que rir, né? Então, é uma ótima plateia, todos os advogados riem. Eu chego em casa, conto a mesma piada, ninguém ri, eu não entendo por quê. Lá em casa não tem senso de humor, os advogados todos riem das minhas piadas. Então, aí eu contei essa história racídica, que é uma piada, né? Mas ela tem um fundo muito importante. Eu acho que não é engraçada, mas eu acho que se você parar e pensar, você pode entender muito o que ela fala. Um Hassid uma vez chega para o Rebbe dele, né? E ele fala assim, Rebbe, não existe justiça no mundo. Em Tzedek Baolam. Aí o Rebbe pergunta para ele, por que você está falando isso? Como? Deus faz justiça? Não tem justiça. Eu como só kasher, eu respeito o Shabbat, eu faço tudo o que preciso. Olha, eu não tenho na geladeira como dar comida para os meus filhos. Está muito ruim o negócio. E o meu vizinho, que come o que quer, faz Shabbat o que quer, vive bem, olha o carrão que ele tem lá. Onde está a justiça do mundo? Assim falou, né? Aí o Rebbe falou para o Hassid, olha, você vai lá para Tachanat Arakevet, né? É a central do Brasil, sei lá. Senta no meio e fica olhando o que está acontecendo e você vai entender. Agora o Hassid não entende o que tem a ver a central do Brasil, né, com a pergunta onde está a justiça, mas ele faz o que ele quer. Ele falou. Então ele vai lá, senta no banco central, o Rebbe falou, não se mete em nada. Aí de repente ele olha, vem trem, nego sobe, nego desce, ou mais um trem, sobem, desce, nada de importante, mas de repente ele vê uma coisa interessante. Em frente dele, no banco, vem um judeu grande, assim, forte, se senta e cai da carteira dele, cai do bolso dele a carteira, ele estava lá cheia de dinheiro, $10.000 estava na carteira, e levantou e foi embora. Aí passou alguns segundos, chegou um segundo Yehudi lá, se sentou, viu a carteira, abriu, viu tanto dinheiro, botou no bolso e se mandou. Aí alguns segundos passaram, chegou um terceiro, um franzinho, magrinho, se sentou no mesmo lugar. Nisso que esse terceiro se sentou no mesmo lugar, o primeiro, aquele grandão, né, viu que estava faltando a carteira. Aí ele falou, esqueci no banco. Aí voltou para o banco, aí falou lá para o terceiro, cadê minha carteira? Olhou, eu não sei do que você está falando. Não, eu tenho certeza que há 2 minutos eu estava sentado, eu estava com a carteira, caiu aqui. Onde está minha carteira? Pô, cara, não sei o que você está falando, deixa eu em paz. E aí ele ficou mais nervoso ainda, começou a bater nesse cara, bateu, o cara caiu, deu um pontapé, e chegou a polícia, chegou
ambulância, uma bagunça. Aí de noite o Hassid volta por Rebbe, né? Aí o Rebbe fala, nu. Aí o Hassid falou, nu o quê? Perguntei onde tem justiça no mundo. Fui lá, eu vi pessoal entrando no trem, subindo no trem, descendo do trem. E aí? Aí fora isso, viu alguma coisa a mais? Aí o Hassid conta por Rebbe o que ele viu, né? Essa história. Aí o Rebbe fala, não. Aí o Hassid fala, que não. Eu perguntei onde tem injustiça no mundo. Um perdeu o dinheiro sem nenhuma causa. Um segundo lá pegou um dinheiro sem trabalhar. E o terceiro levou pancada sem ter motivo. Não tem justiça nesse mundo, é o que eu falei. Aí o Rebbe falou, agora eu vou te falar a verdade. O que você viu é um frame, é um tzilum, é uma foto. Você não viu o filme todo. Eu vou te contar o filme todo. O filme é que no Gilgul HaKodem, na última encarnação, né, há algumas gerações, esse primeiro, ele entrou com uma ação jurídica contra o segundo. E ele mentiu. E aí o segundo teve que pagar para ele $10 mil. E agora, na nossa geração, Deus fez a justiça. O primeiro está devolvendo para o segundo os $10 mil que ele pegou. Aí o Hassid olhou assim por ele e falou, pô, e o terceiro que levou porrada? Ah, esse aí era o juiz. Aí voltando para o meu tribunal, o Hassid aceitou, entrou em compromisso, ele falou, só para o senhor meritíssimo não apanhar na próxima encarnação. Então, não, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente mesmo não sabe o que aconteceu. A gente tenta entender, tenta fazer. E muitas vezes a gente também força um pouco o conciliamento. E na Torá é uma coisa, na Halachá é uma coisa que tem panim lepó. Eu quero ler essa parte dessa Gemara, tem uma machloket, que é o número 6, sobre esse negócio de Pisharot, na Masechet Sanedrin. Rabbi Eliezer bno של רבי יוסי הכלילי אומר, אסור לפצוע. לפצוע é como se faz לפצוע חלה, é cortar, né, fazer pshara. וכל הבוצע הרי זה חוטא, וכל המברך את הבוצע הרי זה מנאץ. É proibido, é como se estivesse xingado, é proibido fazer pshara, assim fala Rabbi Eliezer. בוצע ברך ניאץ השם אלא ייקוב הדין את ההר. שנאמר כי המשפט אלוהים וכן משה היה אומר ייקוב הדין את ההר. Quer dizer, Rabbi Eliezer fala assim, peraí, não estou entendendo. Se Reuven entrou com um processo contra Shimon e fala, você está me devendo o empréstimo de 100 mil shekels. O Shimon fala, eu não estou te devendo nada. Você chega perante o juiz e ele fala, vamos cortar, paga 50. Bom, isso não é verdade. De qualquer maneira, ou a verdade é 100, ou é 0. 50, esse compromisso não é verdade. Você não pode fazer isso. Tem que ir copa de Natal. Segundo o Rabbi Eliezer, quem tem que fazer pichará é Aaron. Aaron, o Rev Shalom, Rodev Shalom. Mas assim que chegou o caso no juiz, no Moshe, e copa de Natal. Rabbi Yoshua ben Karcha, ele rolê, ele desacorda e fala, Omer, mitzvah livtzoa, tem que fazer pichará. שנאמר, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. והלא במקום שיש משפט אין שלום, במקום שיש שלום אין משפט, אלא איזו משפט שיש בו שלום, como você vai ter shalom e משפט, são duas coisas diferentes, הווי אומר, זה הביצוע. וכן בדוד הוא אומר, אצל דוד המלך, ויהי דוד עושה משפט וצדקה. והלא כל מקום שיש משפט אין צדקה. בצדקה אין משפט, אלא איזו משפט שיש בו צדקה, הווי אומר זה הביצוע. Então, מחלוקת. Rabbi Eliezer e Rabbi Yoshua ben Karcha. Como foi feita a החלטה da Halachá no Rambam e no Shulchan Aruch, depende qual é o estágio que está o processo. Assim fala o Rambam, מצווה לומר לבעלי הדינים בתחילה, no começo, בדים אתם רוצים או פשרה. אם רצו בפשרה, עושים ביניהם פשרה. Quer dizer, o Rambam fala no começo, você fala para eles, olha,
querem fazer pshará? Vamos começar a fazer pshará. O Shulchan Aruch fala, מצווה לומר לבעלי דינים בתחילה הדין, אתם רוצים או פשרה, אם רצו בפשרה, עושים ביניהם פשרה. וכשם שמוזר שלא להטות את הדין, כך מוזהר שלא יטה הפשרה לאחד יותר מחברו. וכל בית דין עושה פשרה תמיד, הרי זה משובח. Shulchan Aruch fala, é bom, é משובח, mas לא להטות את הדין. Então, depende de que estágio. Se o juiz já sabe quem tem razão, não se faz pshará. Se faz no começo do mishpat. Enquanto que isso é chegar no emet, né? Enquanto que no mishpat moderno, até no final do processo você pode fazer a pshará. 7. Sofiut hadiyun, finalização do processo. Quase sempre no direito moderno, se o juiz deu o veredito, acabou. Quer dizer, tem um recurso, a gente falou, Nelson, mas vamos dizer, o recurso acabou, isso acabou. Então, o que foi decidido, foi decidido. Na Torá, depende em que tipo de din fala, e muitas vezes pode voltar atrás e letaken, e consertar o que foi decidido. Vamos ver no Rambam e Shulchan Aruch. מי שנתחייב בבית דין והביא דין או ראיה לזכותו, סותר את הדין וחוזר הדין, ele volta. אף על פי שכבר נגמר הדין, acabou. כל זמן שהוא מביא ראיה, סותר. Ele pode trazer uma evidência depois. אמרו לו דיינים, כל ראיות שיש לך הביא מכאן ועד 30 יום. Ele falou, ele determinou prazo até 30 dias, תוך 30 יום. אף על פי שהביא ראיה לאחר 30 יום, depois dos 30 dias, סותר את הדין. מה יעשה אם לא מצא בתוך 30 יום, הוא מצא לאחר 30 יום? Então, ele achou essa evidência depois de 30 anos, ele pode listar o dino. E Shulchan Aruch, דיין שטעה בדבר משנה, בדברים גלויים לכל, פסק הדין חוזר כאילו לא דן. Quer dizer, não tem essa sofiut hadiyun na finalização do processo. 8. Siruv hadayan ladun, a recusa do juiz de tratar num caso. No direito moderno não existe isso. Se o juiz recebeu um processo e ele não pode ser impedido de tratar dele por relações ou familiares, etc. e tal, ele não pode recusar de tratar de um processo. No משפט עברי אפשרי. שניים שבאו לפני הדיין לדון, והיה אחד מהם איש רך ואחד קשה, עד שלא שמע דבריהם. או ששמע דבריהם, או ששמע דבריהם, ועדיין אינו יודע להיכן הדין נוטה. Sempre ele ainda não sabe qual é a verdade, רשאי לומר להם שאינו רוצה להיזקק לדינה. O Dayan pode falar, olha, esse caso eu não quero tratar. Uma prerrogativa que não tem o juiz moderno. O juiz moderno tem que tratar de todos os casos. Porque, de novo, o objetivo é acabar com o conflito. Esse é o objetivo. 9. Dayan sheino yodea ma leachlit. Juiz que não sabe o que decidir. No direito moderno não existe isso. O juiz, qual é o seu voto? Eu não sei. O juiz tem que decidir. O objetivo é decidir o conflito. Você vai errar? Erra. Mas decide. É melhor um juiz errar e depois consertar ou não consertar do que falar eu não sei. Mas o Mishpat vê porque é importante a Galha Requeraimé e ser chutar o sócio de Deus na criação, ele pode chegar e falar eu não sei. E ele não precisa até falar o motivo que ele não sabe. Vamos ler no Rambam. Kol mi she'amar eini yodea, eino tzarich latet tam ledvarav, uleodia mai ze tam ba lo asafek, כדרך שמראה המזכה, מהי זה הטעם מזכה, והמחייב, מהי זה הטעם שמחייב. Quer dizer, ele não precisa nem falar qual é a sibá, ele chega e fala, eu não sei. 10. Edim zomemim. Testemunhas falsas. Não está boa essa tradução, não. Testemunha falsa é dei sheker. Como se traduz? Não. Zomemim. Contradizem os primeiros. Eu vou explicar. Isso é uma das diferenças também. Testemunhas falsas
segundo o direito moderno, em qualquer sistema jurídico, uma testemunha que deu um depoimento falso, ele tem que receber tal e tal castigo. Não sei, cada código penal com seu castigo. Um é multa, um é prisão, um é 1 ano, um é 3 anos, não importa. Mas é o mesmo castigo se ele vem testemunhar que um cara está devendo $1.000 para o outro, ou ele vem testemunhar que um cara, sei lá, matou um outro. O testemunho falso é o testemunho falso. Não importa qual é o tipo do processo. O crime é testemunhar falso no tribunal. No Mishpat Ivri existe uma coisa que chama Edim Zomemim. Não é um testemunho falso. Testemunho falso é uma coisa, mentiu. É um testemunho que chega e fala, eu vi ele dando 1.000 shekels para ele. Ou eu vi ele matando ele. E no final, esse testemunha nem estava aqui, ele estava em São Paulo. Quer dizer, no mesmo dia, na mesma hora, ele não estava aqui, ele estava em São Paulo. Nesse caso, ele vai receber o castigo que ele veio testemunhar sobre ele. Quer dizer, se ele testemunhou pagar dinheiro, ele vai ter que tirar do bolso. Se ele testemunhou uma coisa que o cara ia receber chicotada, ele vai ser chicoteado. Se ele testemunhou uma coisa que é pena de morte, ele vai receber pena de morte. Esse é Edim Zomemim. Vamos ler e depois eu vou explicar por quê. ספר החינוך, שנצטווינו לעשות לעדים אשר העידו עדות שקר, כפי מה שביקשו להזיק בעדותם, o que eles quiseram fazer mal, באשר להעידו עליו, הן בממון, הן במלקות, הן במיתה, quer dizer, tanto quanto dinheiro, quanto chicoteado e quanto pena de morte. ועל זה נאמר, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, כגון שאומרו להם, איך אתם מעידים על דבר פה, הלא באותו יום שאתם אומרים שהיה מעשה ההוא, לא הייתם איתם באותו מקום שאתם אומרים שנעשה שם. Isso é interessante. Eu acho que a diferença é assim. Se uma pessoa estava aqui, ele viu uma coisa, ouviu uma pessoa fazendo alguma coisa, pode ser que ele errou, pode ser que ele não viu bem, a percepção foi errada, ou os preconceitos que ele tem na cabeça. Muitas vezes, sabe, foram feitas muitos research, pesquisas nos Estados Unidos, botaram fotos de pessoas e perguntaram para os jurados quem foi que fez. Aí, às vezes, o preconceito esse ou aquele, logo falar foi esse, foi aquele. Então pode ser que ele errou. Mas se ele não estava no lugar, ele estava em outra cidade, ele não errou. Ele quis trazer a mentira dentro do tribunal. E como o objetivo do tribunal é fazer a verdade e ser sócio de Deus para voltar esse equilíbrio cósmico, essa testemunha tem que receber o mesmo castigo que ele queria trazer para o outro. Essa é o Edim Zomemim. E o último dessa página é uma coisa muito interessante. Eu acho que isso existe só no direito judaico. Em todo lugar que eu tive alguns anos atrás, num congresso mundial de juízes em Dakar, Senegal. Então, todo juiz que eu achava lá, eu perguntava sobre isso. E depois eu fui também para outros países, para a Espanha. Tive seminários com juízes europeus. Em nenhum lugar do mundo existe isso. Todo lugar que eu perguntei, o que acontece quando o plenário todo do tribunal decide que uma pessoa é culpada? O que acontece? Todo mundo falou, se o plenário todo, se tem unanimidade, é lógico que ele tem que receber o castigo do crime. Mas no judaísmo não é assim. Maioria absoluta, Rov Muchlat, Rambam. סנהדרין שפתחו כולם בדיני נפשות תחילה ואמרו כולם חייב, הרי זה פטור עד שיהיו שם מקצת נזקים שיהפכו בזכותו וירבו המחייבים ואחר כך ייהרג. Senta a Sanedrim Ktaná, vamos dizer, 23 juízes, e todos falam que o cara
tem que receber pena de morte. A Totzá, segundo a Torá, ele sai livre. Por quê? Porque não existe isso. A Torá entende, se todos os 23 da Sanedrim Ktaná falaram que é culpado, alguma coisa está errada aqui nesse julgamento. Alguma coisa está errada. Pode ser que é um lynch, quer dizer, o povão quer ver morte. Pode ser que o governo está forçando o juiz. Pode ser muitas coisas. Mas na hora que todo mundo tem unanimidade, a Torá fala aqui não está a verdade. Porque a divergência entre os juízes e a discussão entre eles, isso é que traz a verdade e a palavra de Deus, e não a unanimidade. Perguntas sobre essa página? Alguém tem alguma pergunta? A gente vai para outra coisa, falar sobre Shvat Tammuz. Alguma pergunta? Não? Israel tem mais direito. Como mais o direito social? Como é que funciona o céu? Isso aí é uma outra palestra. Não, é uma palestra. Quinta-feira no Maiana eu vou falar sobre isso. Como é a estrutura do direito em Israel? É um direito secular com influência judaica. Tem muita influência, você está convidado. Não, é amanhã no Bait. Não. Amanhã no Bait, de noite, eu vou falar sobre a estrutura do judiciário em Israel, me perguntaram. Mas é um direito secular com influência judaica. Sim. Quando o juiz recusa, se tem pela Torá, se ele tem neguiar alguma coisa, alguma relação. Não, ele pode recusar sem motivo. Não, se tem relação, o juiz moderno também, se eu conheço, se é meu vizinho, se é meu parente, eu me impeço. Mas na Torá, o cara pode falar, eu não conheço nenhum, eu não sei, esse caso eu não quero tratar. No moderno, tem que tratar. Se eu não tenho motivo, eu sou obrigado a tratar do caso. Você não tem motivo obrigado, mas quem foi julgado e o juiz ele tratou. Ele pode tratar, né? Lógico. Não, no moderno. Sim. Se quem está sendo julgado é parente, ele pode tratar do caso. Não, você está falando duas coisas. Não. Se é parente, depende qual o grau da parentesa. Às vezes a lei fala que tem que se impedir. Mas isso é auto-impedimento ou uma das partes pede. Fala, não, ele conhece, pode ter problema. Não, isso é outra coisa. Estou falando, se um juiz tem essa prerrogativa de falar, esse processo eu não quero, sem motivo. Isso não existe no direito moderno, porque o direito moderno fala, você como juiz foi escolhido para decidir. Então, não para falar o que você quer trabalhar ou não. Então, a página número 2. Por favor. Eu vou humildemente tentar dar uma resposta. Não é só tão elevado assim, realmente é difícil para nós leigos no assunto, sabemos que muito profundos, né? Mas falaram que aqui são Talmidei Chachamim. Tem impactos aqui enormes, né? Tem causas e consequências muito profundas, né? Inclusive, quando a gente fala dos 10 mandamentos, eu disse algumas vezes que é interessante, muitas constituições do mundo ocidental, principalmente, também repetiu o que está escrito nos 10 mandamentos. E eu pensava em muitas questões dentro do sujeito da transformação, eu pensava em muitas outras questões, na forma como tem o mandamento também, estiver dentro do então, surpreso pelas diferenças, né? A diferença entre e eu queria perguntar por quê, né? Por que existe tanta diferença entre... Eu acho que eu falei no começo, eu acho que o Meshutaf, o que leva a todos esses 11 pontos, no meu ponto de vista, é que qual é o objetivo do processo judicial. O objetivo do processo judicial, segundo a Torá, é chegar na verdade, é consertar a quebra do equilíbrio cósmico, é ser chutar Kadosh Baruch Hu, é ser sócio de Deus na criação do mundo para perpetuar as leis de Deus aqui e chegar na verdade. Cada juiz é como se fosse mandado por Deus aqui.
assim é a tfissá, é a perspectiva. Segundo a legislação moderna, o juiz é uma função que eu ponho lá para tratar das leis, para não ter anarquia na sociedade, para ter uma pessoa que decide, e ele é obrigado a decidir, e é melhor decidir errado do que não decidir. É melhor decidir errado. Uma parte da concepção é que o juiz erra. Assim o juízo moderno vê. A Torá não. O juiz não tem que errar. E se errar, vai pagar do bolso dele. Essa é uma concepção diferente do que a gente está vendo. Então, vamos. O pessoal falou que tem a novela aí às 11, então. Eu. Tá bom. Eu ouvi falar que, normalmente, Israel, quando tem um caso que não está previsto na legislação civil, secular, se recorre a Torá. É verdade. Isso. É verdade. Em Israel, se existe um vazio jurídico, aí você pode ir para Shulchan Aruch, Ba'alachá, e a gente usa muito isso em, por exemplo, Chok HaShabbat Aveidá, Chok Isur Lashon Hara, Chok HaShomrim, que tem lá Shomer Sachar, Shomer Chinam, etc. Então, muitas coisas do código, no código, não tem código civil. Isso não é só que não tem Constituição. Em Israel também não tem nem código civil, nem código penal. É lei aqui, é uma lei turca aqui, uma lei britânica, uma lei israelense. Então tem muitos vazios. Israel está sempre em guerra e o parlamento tem que tratar de o que está acontecendo em Gaza, é mais importante do que uma legislação lá na fiação ou no contrato. Então, esses vazios jurídicos, a gente pode leashlim com a Halachá, o Shulchan Aruch, etc., o Shutim, etc. É verdade. Vamos. Tá. Por que não se usa a lei da Torá? Depois de você educar o povo e ficar todo mundo religioso, aí pode ser, mas hoje em dia... Porque eu sou um juiz, né, em Israel, em Tel Aviv. Eu me sinto como um síndico. Tem os estatutos do edifício, né? Eu sou um síndico, tenho que tratar dos estatutos. Então, mas nesse edifício tem 100 condomínios. Pô, os 18 não são nem judeus, são árabes. Dentro dos outros 82, tem uns 20 religiosos, e uns 50 tradicionais, e outros que são antes. Então, eu, como síndico, tenho que tratar. Eu vou botar lá uma malit Shabbat para os religiosos, mas não vou obrigar os não religiosos a andar nela, né? Eles podem fazer no Shabbat o que eles puderem. Tem um estatuto, a gente tem que chegar a um status quo, a uma convivência. Essa convivência não pode ser segundo a Halachá, não nesse escravo. Se você conseguir educar o povo e trazer ele, aí pode ser que sim. A não ser que existem vazios jurídicos. Nos vazios jurídicos, sim. Você não pode forçar a Halachá quando a minoria religiosa no Israel é um país democrático. Então, vamos passar para a segunda página, é mais curta, né? Shur Rio, Copacabana, Rio de Janeiro. Leilu Nishmat Gilad Sher, Naftali Frankel, Eyal Iftach, Hashem Yikom Damam, os 3 jovens que foram raptados e assassinados. A gente entra agora no Shlosh Shavuot. Eu já falei, é uma tkufá triste para o nosso povo. Shvat Betamuz é a cerca, né, de Jerusalém, no segundo templo. E Tisha B'Av é a destruição do segundo templo e do primeiro templo. Então, uma coisa horrível. E o que a gente vê, às vezes, as Agadot HaChurban, né? Aquelas histórias do Churban, o que trouxe para o Churban. Vocês conhecem, lógico, Kamtza e Bar Kamtza, Sinat Hinam, etc. e tal. Essas Agadot estão na Masechet Gittin. Masechet Gittin é um tratado do Talmud que trata de divórcios, né? E não é como se, quando Deus destruiu o nosso Beit HaMikdash, ele se divorciou da gente. A gente sabe que tem uma mitzvah de receber de volta a divorciada, Mahzir Grusható. Nós queremos que Deus receba em nós de volta. Eu acho que ele já começou a receber
a criação do Estado de Israel, as leis, a Halachá, isso que eu sento como juiz, e atrás tem a menorá do Beit HaMikdash, aos poucos essa volta de Deus, a gente espera que ele construa o Beit HaMikdash. Mas, como a gente acredita que essa é a terceira volta de Israel, para a terra de Israel, do povo de Israel, e a gente está concretizando as profecias dos nossos profetas, né, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Então nós temos também que aprender o que trouxe ao Hurban do segundo Beit HaMikdash e não voltar aos mesmos erros. Isso a gente vê em Masechet Gittin. Essa é a última historinha que vem na Masechet Gittin sobre a destruição do Beit HaMikdash. Eu quero ler ela e eu quero dar uma interpretação um pouco nova, um pouco inovativa. Isso aí. Então vamos ler junto, tá? Muitas vezes não se lê isso porque isso é um pouco assim, novela das 11, né? Coisa assim. Amar aviúda amarav, mai dirtiv. O que está escrito no profeta Michá? Veashku gever ubeitó veish venachalato. O que é esse passuco no Michá? Maaseh be'adam echad. Agora ele começa a contar uma história. Raviúda conta uma história. Maaseh be'adam echad. Shenatan einav be'eshet rabo. Rabo não é o Rav dele, é o Mavid dele, é o empregador. Uma pessoa que trabalhava, e aí quando a mulher do empregador dele trazia para ele o sanduíche no meio do dia, ele ficava olhando, gostou dela. Natan einav, ele começou a querer ela, né? Ele era o aprendiz de carpinteiro. O boss dele, o chefe, era um carpinteiro e era casado, e o aprendiz começou a olhar a mulher, né? Pamachat, o tzach rabó levot. Quer dizer, né, avó, é interessante, né? O empregador estava precisando de dinheiro. Um não pagou, o outro não pagou, não chegou, teve um maior problema. O empregado, ele tinha mais dinheiro do que ele. Então o empregador precisava de receber um empréstimo. E pediu para o empregado um empréstimo. Amaló, shgar estecha etzli ve'alavena. Aí o empregado falou para o empregador: você manda a tua mulher para mim e lá eu vou dar dinheiro para ela. Tu está entendendo? Shiger estoetzlo. Ele mandou a mulher. Shá ima shloshá yamim. Ficou lá 3 dias. Não voltou. Kadam baitzlo. Depois de 3 dias, o homem falou: cadê minha mulher? Não está voltando? Kadam baitzlo. Aí ele veio para o empregado. Amaló. Estiche shigat lecha. Echani, eu mandei a minha mulher. Onde é que ela está? Amaló. Ani patarti alertar. Eu dei para ela o dinheiro. Foi 3 dias atrás. Eu falei: vai embora. Não sei. Veshamati, eu ouvi. Shatinokot. Tinokot não é criança, é o Talmud. Tinokot são jovens, né? Mitalelu babaderer. Quer dizer, estupraram ela. Esse é o tipo do Sipur que hoje em dia está no Talmud, entra, mas lá na... Como é que é? Não ia passar hoje a comissão espiritual de Bnei Brak que olha os livros, né? Amaló, o Balabait, o Mavid, falou para o empregado: Amaló, Maiase, o que eu vou fazer? Agora, você pensa, o que eu vou fazer? Eu vou agora para a polícia, eu vou para o hospital, o que eu vou fazer, né? Não é isso. O que eu vou fazer agora com essa mercadoria estragada? Assim que você vê o continuando da história, é o que ele pensou da mulher que aconteceu isso. Amaló, o empregado falou pro chefe: Imatá shomé aleatzati garsha. Olha, se você quer me ouvir, a mulher que passou isso, tanto jovem em cima dela, divorcia com ela. Essa foi a resposta. Amaló, o empregador, respondeu: Tuvatá merubá?
eu vou divorciar com ela, eu tenho que pagar a Ktubá, tem muito dinheiro, é isso que tem, muito dinheiro eu tenho que pagar. Amar, o empregado, falou para ele, Ani alvecha, eu vou te emprestar. Vetem la Ktubata, eu te empresto esse dinheiro também, e aí você vai poder se divorciar dela, dá para ela. Amad Zeve Girsha, o balabai, o chefe, achou, pegou o empréstimo, e assinou lá a nota promissória, e deu o gueto, e se divorciou. Alahu Venassar, o empregado, agora que ela já é divorciada, a gente se lembra o começo da história, ele foi e casou com ela. Chegou a hora de pagar, o cara não tinha no negócio, agora não tem como pagar. O chefe não tinha como pagar o empréstimo da Ktubá. Amaló, falou o empregado para ele, agora você vai ser meu servente, vai ser meu, sei lá, vai ser a empregada. É servente, você não tem como pagar, vem lá em casa, agora eu trabalhava para você, agora você vai ter que trabalhar para mim, vai me servir em casa. Ve'ayu hem, yoshvim ve'ochlim ve'shotim. Quem é hem? Hem. Não. Quem estava assim? Não, o servente não senta e come, a empregada ela fica olhando. Hem é o empregado e a ex-mulher do chefe, que agora é a mulher do empregado. É meu shvim ochlim ve'shotim. Verrou a Mavi do chefe, aí Almed vemashki alehem. Ele acabou o copo, ele vai lá botar. Ve'ayut maot noshrot meinav. As lágrimas caíam dos olhos. Venoflot bekosehem. E as lágrimas desse ex-chefe, né? Ele chorava, agora ele entendeu que ele foi enganado. Agora ele entendeu. Caiu, né? Caiu a ficha. Hoje em dia as crianças entendem o que é isso? Não sabe o que caiu a ficha onde caiu? Caiu onde? Fica procurando onde caiu a ficha. Mas ele entendeu o que aconteceu e começou a chorar. Ve'al otá sha'a nechtam gzar adin. Na mesma hora, Deus já assinou o decreto de destruir o Beit HaMikdash. Pergunta, por quê? E daí? É a primeira vez da vida que isso acontece? É a última vez que... Por isso fez o Hurban do Beit HaMikdash, deixou a gente 2000 anos em Galut, Inquisição, Holocausto. Isso é que fez o Beit HaMikdash? Isso é a gota que transbordou o copo? Tá bom, tem lá uma novela, o triângulo amoroso, um foi com o outro. Fora isso, esse chefe não é tão bom. Ele manda ela, ele fica 3 dias lá, não sabe o que está acontecendo. Depois ele, em vez de chamar a polícia, levar para o hospital, divorciar. Ele não é um tzadik grande, ele é meio bobo, né? Mas ele não é um grande tzadik. Então, não pode ser que é por causa desse triângulo amoroso que Deus decidiu Le'achriv et Beit HaMikdash. Não, uma traição teve sempre. O Rav falou, Arayot, né? Em apotropos la Arayot. אני זוכר השיעור של הרבי טרפון. זה קשה, אבל זה לא יכול להיות הסיבה לחורבן. Essa não pode ser o motivo do Hurban Beit HaMikdash. Para dar a resposta por quê, eu vou perguntar para vocês por que o cara não para de servir. Por que ele não chega e fala, agora eu entendi. Joga lá o barril, vai achar outro servente e ele vai embora. Por que ele continua servindo ele? Porque o cara que entendeu que é tudo uma jogada, que tudo foi feito para ele divorciar e o cara pegar ela, e ela lá 3 dias. 3 dias ela não teve nenhum problema com jovens do caminho, ela estava lá na casa do cara. Agora ele entendeu, caiu a ficha. Por que ele não bate lá com um vinho, joga e fala, pessoal, tchau, vou embora.
vai achar outro bobo. Porque ele continua servindo eles. O cara era chefe, o cara era carpinteiro, ele não é um bobo, ele não nasceu assim. Assumiu um compromisso, e daí? Mas é um compromisso logrado, é um compromisso sem boa fé, é um compromisso mentiroso. Mas sabe qual é o problema? O problema é que ele não tinha como falar isso no tribunal. Ele não tinha como falar isso no tribunal. Se ele chegasse no tribunal daquele tempo e falasse para ele, pessoal, foi tudo errado, foi tudo enganado. Aí os juízes iam perguntar, cadê a nota promissória? Está aqui. É a tua assinatura? É. Então vai pagar. Mas como? Eu vou te contar a história, o que aconteceu? Ele me mandou, ele foi isso, a minha mulher, sei lá o que. Não, tu vai pagar, tu está assinado. Você assinou, vai ter que pagar. E isso é que a gente vê no próximo Ketakatá, do Bava Metzia Lamed Ain Aleph. Amar Rabi Yochanan, Lo Harva Yerushalayim, El Al Shedanu Badin Torah. Ela dina de Magzita, o que você quer que vai tratar direito romano, não é din Torah? Coisa esquisita, Rabi Yochanan. Ela amai, sheimido dinehem al din Torah, velo avdu lifnim mishurat adin. Eles eram formalistas. Eles viam só o que estava escrito. Eles não quiseram ouvir o que foi lifnim mishurat adin. Lifnim, bifnim, birtocho, ver o que está acontecendo. Isso trouxe a nossa desgraça. Por quê? Porque Deus sabe. Não, Deus sabe não. A gente reza para Deus e a gente fala para Deus, Deus, eu pequei, mas ouve, eu vou te explicar, olha onde eu nasci, olha o Rio de Janeiro, olha a Baió de Parnassá, tem Baió isso, tem tal. Ah, é tão complicado aqui. Eu pequei, mas eu tenho um montão de motivo para te explicar. E Deus é misericordioso. Isso aí. E Ele ouve a gente. E Ele fala, sabe uma coisa? Eu desculpo, eu entendo. Mas na hora que aqui embaixo nós somos formalistas e falamos, não quero ouvir nada, motivo, cipó, coisa. Aí Deus também, Ele assinou o Gzardin. Ele assinou o Gzardin que Ele falou, se vocês aí embaixo não querem ouvir as circunstâncias, eu também não vou ouvir as circunstâncias dos seus pecados. E por que eu estou falando isso para vocês e não lá para os juízes? Eu falo isso para os juízes lá também. Porque eu estou falando aqui, porque eu acho que isso é uma lição não para os juízes só. Porque Lifnei Mishurat Adin é também no casal, entre a mulher e o homem, é entre os pais e os filhos, é entre um e o vizinho. Porque é uma pessoa que é formada, não, eu quero os meus direitos. Você 5 centímetros não passa aqui. Tem que saber que se ele for assim, Deus também vai julgar ele assim. Então nós temos que ser flexíveis e ouvir também os tirutzim. Às vezes os tirutzim, como é que fala? As desculpas. A gente fala, essa desculpa, pá. É isso aí. Mas nós também, perante Deus, também damos essas desculpas. Pensa um pouco. Quando chega e fala, pô, eu não fui rezar, pô, eu não fui isso, pô, eu não... Mas muita desculpa assim que não ia passar. Mas nós temos que ouvir essas desculpas também da esposa, ou do marido, ou dos filhos, ou do vizinho, ou do pessoal da coisa. E fazer isso Lifnei Mishurat Adin. Isso é muito importante, principalmente agora nessas 3 semanas. Essas 3 semanas que a gente tem que estudar os sibot do Hurban e não voltar aos mesmos erros. Muito obrigado. Toda a